Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Economics. Hoje temos uma convidada muito especial. Hoje vamos, durante aqui o nosso programa, vamos navegar no mundo da inovação e das universidades, no mundo académico e da ligação do mundo académico com as empresas. E para isso, nada como começarmos com uma primeira pergunta que costumamos sempre fazer, que é quem é o nosso convidado, neste caso, quem é a Margarida Anastácio. Margarida, bem-vindo, obrigado por ter vindo. Faz favor, diga-nos aqui perante nós e perante a ilustre plateia de ouvintes e também telespectadores, que isto Exatamente, também é visível. Também é visível. Quem é a Margarida Anastácio? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite, primeiro que nada. A Margarida Anastácio hoje é uma mulher madura que sabe muito bem quem é. Durante os primeiros anos da minha vida não me identifiquei nada com o meu nome e vivi um dilema entre... Não gostava do nome, não me diga. Não gostava porque Margarida achava que era um nome muito leve, suave, para o tipo de pessoa que eu achava que era. Achava que Margarida era uma pessoa frágil, era uma mulher frágil, era aquela imagem das mulheres medievais, não é? Que viviam para a beleza e para adornar, para aparentar, para não para ser. E eu não me identificava nada com essa Margarida, com essa visão da Margarida. Depois, com o passar da idade, com a maturidade, descobri que as Margaridas eram muito mais do que isso, eram muito mais do que beleza. São também um símbolo de resistência, de delicadeza sim, de fragilidade, mas com os pés bem assentes na terra, com as suas raízes e com uma grande capacidade de resiliência, e eu identifico-me plenamente com esse meu lado feminino, em que da beleza, obviamente, gostar daquilo que é belo e do que é bom, mas identifico-me também com a parte da resistência e da resiliência. Margarida Anastácio é mãe, sou mulher e mulher de carreira. Já fiz 30 anos da minha carreira, à frente do polo da Universidade de Coimbra, em Alcobaça. Sou técnica superior na universidade e isso definiu-me durante longos anos da minha vida, porque vivi muito sempre o rosto da Universidade de Coimbra neste território. Depois fui mãe e deixei de me ver nesse papel, só nesse papel, e passei a ver-me num papel que ia muito para além daquilo quem eu era dentro de mim, mas aquilo que era também a minha extensão e como o meu filho iria também refletir um pouco daquilo que eu sou. E hoje mudei ao fim de vários anos, há cerca de 4, 5 anos, apesar de manter-me à frente do polo da Universidade de Coimbra, encontrei uma nova área dentro da minha universidade em que eu me identifico completamente, que é a área da inovação. Foi na área da inovação que eu digo que acho que me encontrei, nesta idade já mais madura, em que acho que passei de menina para mulher. Foi um grande crescimento. Foi um grande... E um grande desafio, não? Foi um enorme desafio porque uma instituição como a Universidade de Coimbra molda-nos e tolda-nos também, não é? E mais estar à frente de um polo tão longe de casa. Fomos a primeira extensão universitária da universidade, a 100 e tal quilómetros da casa-mãe. Teria que ser uma pessoa com alguma personalidade para conseguir manter durante 25 anos, fazemos em próximo maio 25 anos de existência, mantermos aquela casa aberta e nas condições em que muitas vezes operámos e trabalhámos. Tens noção, não sei se tens, mas acho que tens noção de que muita gente ainda não sabe que existe um polo da Universidade de Coimbra em Alcobaça. Sim, temos. Infelizmente, muita gente não sabe. O que é feito, o que é que fazes em Alcobaça? Como é que fazes esta ligação entre a Universidade de Coimbra, aqui a região oeste, Alcobaça? Fala-nos um pouco sobre a importância do polo ali em Alcobaça. O polo da Universidade de Coimbra, quando foi criado em Alcobaça, foi criado com a estratégia de trazer o conhecimento que é feito dentro da academia, dentro de portas, para o território e colocar esse conhecimento nas mãos do território, ao serviço do território. A Universidade de Coimbra tem, um dos nossos pilares é a responsabilidade social, e vimos esta extensão de informação universitária como uma responsabilidade social para com o território. E durante muitos anos aquilo que fizemos foi levarmos esse conhecimento que era produzido dentro da universidade para as escolas.
e fizemos também através das bibliotecas, através do conhecimento das bibliotecas. Por exemplo, as pessoas não sabem que o Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra, em Alcobaça, existe, como também não sabem que nós temos uma biblioteca infantil-juvenil da Universidade de Coimbra dentro do polo de Alcobaça. Somos a única biblioteca infantil-juvenil no país e somos das poucas que existem na Europa, exclusivamente para este público. E porquê uma biblioteca infantil-juvenil dentro do polo, se o polo não tem ainda a visibilidade necessária? E que pequenino é que se começa a formar. Exatamente. Com esse trabalho que fizemos junto das escolas, junto das camadas mais jovens, percebemos que também o trabalho de divulgação de ciência tem que começar, e a atração para a ciência tem que começar desde mais tenra idade. E esse trabalho começou-se a fazer através de parceria com as bibliotecas, com a rede de bibliotecas do Concelho de Alcobaça, no qual a Universidade de Coimbra integrou com a Biblioteca Geral, e desde cedo, desde 2013, que o nosso espólio da Biblioteca Geral é de livre acesso a todos os utentes da rede de bibliotecas do Concelho de Alcobaça. Qualquer utente da rede de bibliotecas do Concelho de Alcobaça, da Biblioteca Pública do município de Alcobaça, consegue ter acesso aos livros da Biblioteca Geral. Basta encomendá-los na biblioteca. Então, mas como é que funciona? Explica lá para as pessoas que não sabem. Tem que ser através das bibliotecas, podem ir diretamente ao polo. Onde é que fica o polo? Como é que funciona com mais O detalhe? polo da Universidade de Coimbra fica em frente ao mosteiro de Alcobaça, no 75. Um edifício espetacular. É lindíssimo, e as pessoas fazem a ligação à biblioteca através da Biblioteca Municipal. O pedido dos livros é feito através do pedido empréstimo interbibliotecas. Fazem os pedidos na Biblioteca Municipal, porque nós não queremos, não desejamos nos sobrepor àquelas que são as competências da Biblioteca Municipal, portanto trabalhamos sempre em parceria e em conjunto. Achamos que só assim é que faz sentido, sobretudo num território em que as infraestruturas estão tão bem montadas, as parcerias estão tão bem estabelecidas. Alcobaça é uma cidade culturalmente muito rica desde tenra idade e nós viemos para contribuir, não viemos para desagregar. Para acrescentar valor. Não é? Exatamente. E então os pedidos são feitos através da Biblioteca Municipal, que faz o pedido através de nós, e como eu vou todas as semanas a Coimbra, mais do que uma vez, trago os livros, ou então, quando não é o caso, por exemplo, durante a pandemia, nós fomos os primeiros a fazer os empréstimos para a casa das pessoas, através os estudantes do Concelho de Alcobaça conseguiam ter acesso aos espólios das suas universidades através do empréstimo interbibliotecas, que para nós já era... E como é que as pessoas sabem o espólio que existe? Existe o catálogo online, que está disponível no catálogo, junto do catálogo da Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça. Portanto, a Rede de Bibliotecas tem um portal, e nesse portal tem disponível todos os links para os catálogos, quer para o catálogo da Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça, para todas as bibliotecas do Concelho de Alcobaça, quer da Rede de Bibliotecas da Universidade de Coimbra, e lá consegue aceder da mesma forma a todas as 20 e poucas bibliotecas que a Universidade de Coimbra tem, e a Biblioteca Infantil Juvenil também. Agora uma pergunta assim um bocadinho provocadora. Os livros estão a morrer? Não. Não, nada disso, muito pelo contrário. E nós vimos isso, por exemplo, com grandes influencers no TikTok, que têm vindo a mobilizar, de facto, muitas daquela que é a geração mais nova para a leitura. O que está a mudar, ou o que está a morrer, ou o que já morreu, foi a forma de olharmos para os livros. Então? Porque os jovens já não querem ler grandes romances como Os Maias ou O Crime do Padre Amaro, não querem, hoje em dia querem ler coisas mais modernas, querem ler os livros de trás para a frente. Existem, por exemplo, editoras que são peritas em publicar os livros, a começar a ler pela folha final, pela página final. Olha, não sabia. A sério, não muito sabia. Eu gosto de ler. O mundo dos livros está muito diferente. Toda a indústria, hoje em dia, por exemplo, existe uma grande dicotomia entre aquilo que é a literatura ilustrada e aquilo que é a literatura infantil-juvenil, porque são coisas diferentes. Eu, por exemplo, adoro ler literatura ilustrada. Mas eu sou uma mulher dos livros, eu sou formada em letras, em literatura portuguesa, portanto já vinha dos clássicos, continuo a gostar dos clássicos, mas modernizei-me também, atualizei-me, e o meu gosto pela leitura é transversal, e daí o Sezuca ter começado pela relação com as bibliotecas, não é? Era a minha formação inicial, eu seria professora de português se tivesse exercido as minhas competências académicas, mas eu sabia desde cedo que não queria ser professora, sempre fui mais irreverente demais para ser professora, e então tive que encontrar uma solução à parte daquilo que realizasse, não é? Exatamente. E eu acho que o polo de Alcobaça sofreu também com essas alterações, não é? De personalidade, com esse crescimento e maturidade também minha. Começámos, de facto, com alguns cursos ligados à Faculdade de Letras, porque tínhamos muitos contactos e muitos conhecimentos lá.
Alcobaça é uma terra patrimonial, culturalmente muito forte, portanto começámos com essas que eram as áreas de interesse à altura para o território e depois fomos diversificando com o enriquecimento do tecido empresarial também do concelho e do território em volta e viemos a diversificar. Hoje trabalhamos com todas as faculdades e temos oferta formativa em várias áreas. Ainda no âmbito das escolas, portanto, temos aqui este pilar dos livros e de fornecer matéria-prima para estimular as mentes pequenas, mas tu falaste de um trabalho próximo também com as escolas em si. Sim, porque nós, além do trabalho que fazemos que começámos por fazer com as bibliotecas, não é? Não só da promoção do livro e da leitura, nós também começámos cedo a perceber que o apetite das escolas ia muito para além do mundo dos livros. E então começámos a trabalhar muito na área do ambiente e da sensibilização ambiental. Nós, além do Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra, da Biblioteca Infantil-Juvenil, eu coordeno também o Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Concelho de Alcobaça, com o município de Alcobaça. Portanto, é um centro que surgiu em parceria com a Universidade de Coimbra e o município de Alcobaça, em que nós fazemos divulgação de ciência associada àquela que é a ecologia, o que é a geodiversidade, a biodiversidade, a sustentabilidade, e somos, de facto, já um pilar no território, nesta área, na área da educação ambiental. O município de Alcobaça, desde que nós começámos a operar, já recebeu vários prémios e menções honrosas dentro daquilo que é a nossa atividade, e isso foi um pouco a extensão, de facto, do trabalho que nós começámos a fazer ali junto das escolas, nessas áreas, nas E áreas do ambiente. é sobretudo Alcobaça ou é um bocadinho mais para além? Como é Não, que... nós trabalhamos com todo o território. Posso Portanto, dizer... qualquer escola que tenha necessidade nesse âmbito pode entrar em contacto? Sim, nós temos escolas parceiras do Cristelo, que fica junto ao Porto. Temos, por exemplo, escolas de Almada, que fica já na margem sul, escolas do Seixal, a Boa Água, junto a Sesimbra. Cobrimos todo um território bastante vasto. De quando houve os projetos pilotos de inovação pedagógica, nós trabalhávamos com 3 dessas escolas, eram 6. Até porque muita gente não sabe, e há bocado estávamos a falar da questão da comunicação, da falha da comunicação, das pessoas não conhecerem o trabalho do SESUC e que o SESUC existe, mas prende-se também muito com o facto de que nunca nos focámos muito na transmissão daquilo que fazíamos, focámos-nos muito mais em fazer. E perdeu-se, de facto, essa imagem de marca do potencial do que o SESUC estava a fazer, essa passagem dessa informação não passou. Hoje em dia, com o bombardeio das redes sociais e do mundo digital, é ainda mais difícil fazer essa comunicação. Obviamente nós fazemos a nossa divulgação naquelas que são as nossas plataformas, mas continuamos muito focados em fazer. E como é que as pessoas fazem se quiserem Sim, entrar em contacto? Era isso que ias perguntar. Como é que as pessoas fazem? Podem-nos visitar na Praça 25 de Abril, no 75. Podem-nos contactar através das redes sociais. Existe hoje em dia tanta forma de chegar até nós. Hoje em dia a proximidade dos serviços públicos com os territórios, com as populações, já não há aquelas barreiras, apesar de nós termos uma escadaria na entrada. Eu costumo dizer que a escadaria é digital também. Qualquer pessoa que nos bata à porta, nós teremos o gosto em recebê-la. Mas já houve procura de escolas dos arredores de Alcobaça, por exemplo, sei lá, Conselho de Nazaré, Caldas... Trabalhamos com todas elas. Com as Caldas aqui, por exemplo, trabalhamos com várias escolas das Caldas, nós trazemos cá investigadores. Temos também turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo que vão quer ao Centro de Interpretação, quer ao próprio SESUCA, quer à Biblioteca Infantil-Juvenil. Por exemplo, nós agora temos uma data já marcada para o professor Flávio Reis, da Faculdade de Medicina, que estuda os microbiotas intestinais. Ele fala muito com as escolas sobre a questão dos hábitos saudáveis na alimentação. Ainda no ano passado tivemos aqui na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, e este ano vamos voltar. Trabalhamos também com a Raul Proença, trabalhamos com a Bordal Pinheiro. Por exemplo, posso dizer que muitas das escolas aqui das Caldas da Rainha recebem exposições bibliográficas da nossa Biblioteca Geral, e é através do Polo de Alcobaça que isso é feito. Rio Maior é um concelho também que trabalha connosco fortemente. Nós temos um projeto próprio com a Escola Fernando Casimiro, de Rio Maior, em que é a Ciência na Maior, em que temos um projeto inicialmente mais ligado às ciências naturais, hoje em dia muito ligado também já às ciências da saúde. Nazaré também já trabalhamos com eles na área dos bootcamps, quando começamos com marketing digital e com essas áreas mais apoiadas pelo PRR, Porto Mós. Nós tivemos durante 7 anos no Polo de Alcobaça, porque o Polo já faz 25 este ano, durante 7 anos tivemos o curso de diretores de escolas.
em que há um curso, uma formação em que os diretores de escolas hoje em dia precisam de ter para poder exercer esse cargo, e nós ministramos esse curso inicialmente. Era certificado, em princípio. Era certificado, sim, Okay. sim. Inicialmente o curso era só a formação especializada exigida pelo CCPFC, exigida pelo Ministério da Educação, mas depois evoluiu para mestrado. Nós tivemos 7 edições da formação especializada e 5 edições de mestrado. Formámos cerca de 700 diretores de escolas de todo o país. E isso fez com que ainda hoje mantenhamos esse elo de ligação com as escolas, e por daí nós abrangermos todo este território, porque os professores ficam a conhecer-nos, os diretores das escolas sabem o trabalho que nós fazemos, de proximidade, e pedem-nos sempre para levar os nossos investigadores, para levar-nos as nossas oficinas, porque é sempre diferente para os jovens, não é? Pôr as mãos na massa. Claro. É muito diferente do que estar a ouvir uma aula Mas, de lição. Margarida, o Polo, que curso é que tem? Que as pessoas também queriam saber. Nós, neste momento, por acaso, estamos, como fazemos 25 anos, quisemos voltar à raiz, e ainda com o financiamento do PRR, temos uma pós-graduação associada à gestão dos serviços de informação para arquivos, bibliotecas e museus. Lá está, voltamos às bibliotecas, mas esse curso não é só um curso, não é só uma pós-graduação. Porquê? Quando a nossa candidatura foi apresentada ao PRR, aquilo que nós nos propusemos a fazer foi permitir que os formandos pudessem escolher o seu perfil. Nós sabíamos o que é que queríamos sabíamos o que é que queríamos que o formando tivesse no final da sua formação, mas ele era livre de escolher aquilo que quisesse. E para isso temos 31 cursos a funcionar no polo da Universidade de Coimbra em Alcobaça neste momento, com esse caráter. Portanto, existem 15 cursos diferentes em que os estudantes, porque existem cursos para professores, que são 15, e cursos para bibliotecários e técnicos superiores públicos, e não só, e privado, que frequentam outra parte. Portanto, são 15 em espelho, não é? 50-50, sabe? É metade para professores e metade para técnicos superiores. E depois existe a pós-graduação, que faz 31 e vai desde as áreas do marketing, à gestão de recursos humanos, sustentabilidade dentro das bibliotecas e dos arquivos, a catalogação, tudo aquilo quanto uma gestão de serviços de informação pode implicar. Temos também, por exemplo, 2 cursos muito interessantes mais ligados para o agro, porque lá está associado a esta minha nova vertente ligada para a inovação. O Sr. Reitor achou, e bem, antes de mim percebeu que eu tinha jeito para vendas, tinha jeito para esta ligação com a Nós estamos a rir, foi uma conversa que já tivemos. que eu tinha jeito, de facto, para a parte da inovação. E porquê? Porque, na opinião dele, e bem, hoje consigo ver isso, na altura gozei com a proposta, mas percebo, o que ele viu em mim foi a minha componente mais criativa, a minha parte das letras, não é? Grande parte dos meus colegas gestores de inovação na UC Business da universidade são da biotecnologia, são engenheiros, são biólogos, muito poucos são das áreas humanísticas. Eu sou a única que sou das áreas humanísticas. E foi essa Explica parte. lá o que é que faz um gestor de inovação. Um gestor de inovação. Sim, perguntar isso. Um gestor de inovação. Como eu estava a dizer, tínhamos 2 cursos ligados ao agro, e eu vou explicar, continuando a minha resposta, vou responder a esta. Ok. Como eu tinha muito jeito para ele achou que eu tinha jeito para ser gestora de inovação, e ligação ao agro para Alcobaça fazia todo o sentido para este território, até porque os interesses do território mudaram. Como eu disse, há 25 anos os interesses do território eram mais ligados à história, à cultura e ao património. Hoje em dia estão muito mais ligados, de facto, a esta componente agroalimentar. Eu conciliava aqui os 2 interesses, os interesses do território mais ligado para o agroalimentar e uma forte componente de criatividade e de ligação interpessoal que permitia, de facto, fazer essa prospecção de mercado, digamos assim, trazer para fora de portas o conhecimento da universidade, não só ao serviço das escolas. Neste momento tenho uma colaboradora que trabalha com essa parte, faz a ligação às escolas, e eu trabalho mais diretamente com as empresas. E é aí que surge a inovação e o trabalho de uma gestora de inovação. Então é quando vem para a Alcobaça as áreas do agroalimentar e da sustentabilidade e da economia circular, e começamos então a robustecer o SESUCA com cursos ligados a essa área. Um gestor de inovação faz exatamente essa ligação entre aquilo que é o conhecimento produzido dentro dos laboratórios, a aplicabilidade no mercado. E no mercado não é só aquilo que vende, não é só aquilo que tem potencial económico e financeiro, mas também aqueles que são os desafios da produção das empresas.
E aqui no território, obviamente, o agroalimentar tem um impacto e um desafio imenso. E este trabalho de proximidade com as nossas empresas é muito importante, porque acabamos Mas, por vir Margarida, trazer essa digamos só uma resposta. coisa, mas esses cursos são cursos de formação, são cursos de pós-graduação, são cursos de licenciatura, são cursos de TESP? Não, 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 não. Os Como é TESPs que... são da exclusiva responsabilidade dos politécnicos. As universidades não Ok. podem dar TESPs. São cursos de formação ao longo da vida. Ok. São cursos de atualização. São cursos de modernização de conhecimentos. Ok. Esse é o nosso foco. Temos o pós-graduação em gestão de serviços de informação, como falei, como tivemos a pós-graduação também pelo PRR em património alimentar, que foi um sucesso, que teve todas as edições esgotadas. Estes agora são cursos mais curtos, são cursos de formação ao longo da vida, até porque a Universidade de Coimbra acredita que já existe muita formação superior no território, e aquilo com que nós nos temos vindo a deparar é que grande parte dos alunos ou dos estudantes que frequentam, por exemplo, a Universidade de Coimbra são estudantes deslocados. Se formos olhar para os números, eu não conheço os números concretos do Politécnico de Leiria, que quem mais é a instituição que mais atua aqui, mas estou certa que se calhar se forem ver os números da Escola de Peniche, não deve ter muitos alunos de Peniche, deve ter mais alunos de fora. Se formos ver as escolas das Caldas, deve ter poucos alunos das Caldas, deve ter mais alunos de fora. Isso é um fenómeno que acontece em Portugal de forma natural. O que existe, de facto, ausência grande neste território, no território em que nós estávamos a atuar em Alcoaça, é formação ao longo da vida especializada. Ok. Que é muito E é importante. isso que precisa, que o território precisa, e é isso que nós nos dispusemos a dar e estamos prontos para dar. Nós vamos agora fazer uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouco para continuar a perceber como é que funciona todo este universo da Universidade de Coimbra aqui na região oeste. Fique connosco. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Tivemos que parar aqui num momento muito interessante, que era a parte da formação especializada. Antes de avançarmos agora para a parte também da inovação, vamos só perceber aqui um bocadinho do que é. Não é especializada porque é bom que ao longo da vida as pessoas não deixem de apostar em formação. E especializada neste sentido de, olha, quanto mais não seja, sintam-se especiais e ao longo da vida não desinvistam neles próprios. Exatamente. Margarida, explica-nos só um bocadinho de como é que é esta formação ao longo da vida. Nós trabalhamos muito, a Universidade de Coimbra trabalha muito hoje em dia com aquilo que são os pedidos à la carte. Ou seja, Formou-se à medida, é isso? exatamente, Pronto. a formação à medida das empresas. O que acontece muito é recebermos empresas que, pela modernização constante e o avanço tecnológico, tem vindo a ser saltos tecnológicos, não tem vindo a ser um avanço gradual. Nós sofremos todos os dias saltos e então a agricultura é exemplo disso, é um exemplo desses saltos tecnológicos que têm vindo a ser dado. Percebemos que, de facto, ao desenvolvermos esses planos à la carte para as empresas, que esta formação ao longo da vida era condição sine qua non para o desenvolvimento dos territórios. E é esse que é o nosso compromisso e o nosso pilar de missão de responsabilidade social, porque sabemos que nós temos o know-how dentro da instituição, temos as competências, nós temos um quadro de 2.200 investigadores que cobre todas as áreas científicas do saber, desde a saúde à linguística, desde os microbiomas intestinais ao impacto da seca em África. E com muitos prémios ganhos na Universidade de Coimbra. Prémios e projetos europeus bastante significativos em que somos líderes e em que não há instituições em Portugal, lá está a comunicação, com tantos projetos como nós. Temos, de facto, fruto dos nossos 790 Então, mas anos. a pergunta, põe-se então esta pergunta que é... 734. Ok. Então como é que vai ser, como é que está a investigação e a relação entre as empresas e as universidades? Gostaríamos de saber um pouco, Margarida, o que é que tem a dizer sobre isso? Que isso é um mundo que eu já percebi que é um mundo. É, sim, é um mundo porque a Universidade de Coimbra não está focada só na região centro, não está focada só em Portugal. Nós trabalhamos, como há pouco a Teresa falava dos prémios que já temos vindo a receber, trabalhamos de forma global.
E é sinónimo disso o projeto especial que o Sr. Reitor, que esta reitoria criou recentemente, porque vem ligar exatamente esse crescimento natural da universidade. A Universidade de Coimbra, como sabem, é a universidade mais antiga de Portugal, é uma das mais antigas da Europa, mais antiga que a Universidade de Coimbra, só Bolonha. E a Universidade de Coimbra dá nome a uma rede internacional de universidades mais antigas da Europa, que não são sedes, não são capitais do país, que é o Coimbra Group, e dentro desse Coimbra Group foi sempre vindo a gerar grandes programas de intercâmbio, grandes projetos e grandes parcerias internacionais. Com a globalização, com o crescimento também da própria União Europeia e do enraizamento de Portugal dentro da União Europeia, com a integração da Universidade de Coimbra dentro da rede UTREC, que é uma rede também com grande valor dentro da União Europeia, estas parcerias vieram cada vez mais a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E a verdade é que também o facto de nós termos sido essa universidade, hoje com 735 anos, em março, no dia 1 de março, faremos 736 anos, nos permitiu também levar o nome da universidade a todo o lado. Os nossos próprios, o Cardeal Dom Henrique e os nossos estudantes tão famosos que tivemos ao longo destes anos levaram o nome da universidade para fora. Ainda hoje, por exemplo, nós temos uma rede de universidades criadas no Brasil, que tem o nome de Coimbra Group também. E isso permite-nos, onde quer que chegamos, a chancela Universidade de Coimbra, por norma, é uma porta aberta, é uma porta que se abre à nossa frente. E nós descobrimos isso não só no mundo académico, mas também no mundo empresarial e naquele que é o mundo do impacto económico-financeiro. E porquê? Porque cada vez mais a nossa investigação não é paga pelas FCTs portuguesas, não é paga pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque isso falamos num projeto de investigação de 200 mil euros. 200 mil euros hoje em dia para a investigação não dá para comprar um equipamento, a não ser que seja meia dúzia de pipetas ou de equipamentos mais básicos. Todos os grandes equipamentos para a investigação e para a investigação de ponta custam milhões. E esses investimentos estão no estrangeiro, não estão em Portugal. Então há necessidade, de facto, de crescer para fora de portas. Esta globalização com que a Universidade de Coimbra olhou, não só para Portugal, mas para o mundo lá fora, refletiu-se, por exemplo, no ano passado estivemos em Osaka, na Feira Mundial, estivemos na COP30 no Brasil. Eu, por exemplo, estive em Abu Dhabi em outubro a captar e angariar investimento e financiamento para os nossos projetos de investigação e de inovação. E aquilo que nós levamos em troca é exatamente a inovação, esta aplicação da investigação que fazemos dentro dos diga-me só uma coisa, mas o investimento que vocês procuram é capital de risco, é os grandes fundos de investimento? Qual é a vossa estratégia? Já lá vamos. Okay. Já lá vamos. Os projetos de investigação precisam de ser financiados. Têm custos e precisam de ser financiados. Dos grandes formas de os financiar foi durante estes últimos anos, os Horizontes Europa, os EITs e outros fontes de financiamento vindos da União Europeia, através do Instituto Europeu para a Inovação e Tecnologia. A verdade é que com esta viragem do mundo, em que grande parte do dinheiro da Europa vai passar a ser investido em defesa, sabemos que este financiamento também vai ser cortado e vai ser cortado à grande. Portanto, é preciso encontrar investimentos noutras áreas, investimentos de outras formas. Esta viragem para as empresas nasce dessa visão estratégica desta reitoria, desta equipa reitoral. É preciso, de facto, deixarmos de olhar para aquilo que fazemos dentro da universidade como só investigação fundamental. Obviamente que produzimos muita investigação fundamental, porque sem investigação fundamental não se consegue dar o salto para o avanço tecnológico, não conseguimos transformar a aplicação, tem que haver uma base, não é? Para depois haver alguma coisa para aplicar, só depois existem medidas próprias de analisar as tecnologias e a maturidade das tecnologias, as TRLs, e de facto aquelas que são a investigação feita de forma mais fundamental, que são as TRLs mais baixas, depois precisam de aplicação, desenvolvimento de protótipos para poder, nós dizemos, para fazer a valorização daquela tecnologia, permitir que ela suba até chegar ao mercado. Existem alguns financiamentos, até há bem pouco tempo houveram as copromoções dos PTs 2020 e depois do PT 2030 agora. Entretanto, os fundos terminaram. Ontem saíram os avisos dos STEP
que vai ser a nova figura estratégica de financiamento da Europa e cada Estado-membro terá o seu, mas só dentro daquelas que são as áreas estratégicas da Europa. Energia, biotecnologia, digital, já disse energia, acho eu. São estas as 3 áreas de grande impacto a nível europeu e são só essas áreas que vão ser financiadas. Então e as outras? Nós temos 2.200 investigadores, temos tecnologias que são desenvolvidas com equipas interdisciplinares, multidisciplinares. Como é que se financiam as outras tecnologias? E foi assim que a Universidade de Coimbra teve essa visão, a equipa reitoral teve essa visão de que era preciso alargar o espectro de investimento. Nós, por termos tantos investigadores dentro da nossa instituição, cobrimos todas as áreas científicas, como eu já disse, temos também um ecossistema muito peculiar. Nós continuamos a ser uma cidade universitária e isso permite-nos viver como um ecossistema completamente unificador. Permite-nos, por exemplo, dentro da Universidade de Coimbra, nós temos aquelas que são os centros de investigação. Os centros de investigação produzem investigação, ponto. Produzem, quer seja tecnologia e investigação fundamental, quer seja aplicada. Aquele conhecimento que lá existe dentro precisa de ser trazido para fora dos laboratórios. Então entra uma divisão da universidade, que é o C-Business, que é a divisão de transferência do conhecimento. É lá que se integram os gestores de inovação. É lá também que se integram os meus colegas da propriedade intelectual. Todas as tecnologias que são produzidas dentro da universidade precisam de ser valorizadas e precisam de ser protegidas, porque aquele é o nosso asset, não é? É ali que está o valor económico ou financeiro daquilo que foi produzido pela universidade. Então, é com base nessa transferência da tecnologia, é isso que nós fazemos, é isso que faz um gestor de inovação. O gestor de inovação valoriza as tecnologias que são produzidas dentro da sua casa. Ou então, faz aquilo, a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito de valorizar as tecnologias que tenho no meu portfólio, que tenho em carteira, mas gosto muito de ir às empresas e perguntar ao empresário: diga-me, fale-me dos seus desafios, quais são as suas dificuldades, como é que eu posso ajudar? E é isso que nós fazemos com o CR9. Exato. Plataformas Eu como agora ia fazer o ponto. plataformas como o CR9 dão-me espaço de atuação dessa forma. Eu gosto de... A Universidade de Coimbra tem, como eu falei há pouco, nós temos um grande compromisso com aquela que é a nossa responsabilidade social. E chegarmos a um empresário, chegarmos a uma empresa e mostrarmos disponíveis para ajudar, para colaborar e para ajudá-los a fazer esse salto tecnológico, faz toda a diferença no nosso mercado empresarial, no nosso ponto de vista. E as empresas com as quais nós temos trabalhado, desde as mais pequenas às maiores que existem em Portugal, nacionais, multinacionais, internacionais, mundiais, todas veem e encaram o desenvolvimento tecnológico da mesma forma que nós vemos. Nós somos assediados por muitas empresas, como podem imaginar. O facto de sermos uma universidade conhecida globalmente há tantos anos permite-nos fazer essa seriação. Mas permite-nos também, porque passamos a ter esta postura mais agressiva, esta postura de irmos para o mercado, irmos fazer essa transferência para o mercado. E esta foi uma visão que foi muito pioneira em Portugal, pelo trabalho que foi desenvolvido por esta reitoria e pela minha divisão de conhecimento, que é o C-Business. E perdi-me da pergunta. Peço desculpa. Eu falta-me lembro. Como é que vocês se financiam? Através de capitais de risco, fundos de investimento, ou algum fundo aí que não se conhece, mas que quer investir, não é? Exatamente. Nós temos, posso dizer, por exemplo, que em 2024 recebemos 543 milhões de euros de financiamento, tudo em projetos quer europeus, quer nacionais, mas gerir este dinheiro não é fácil, não é? É fácil, não. É mais fácil captá-lo do que depois de geri-lo. E como é que a Universidade de Coimbra o faz? Temos então os centros de investigação que fazem essa parte da investigação pura e dura. Temos nós a divisão de transferência do conhecimento que depois pega nessa tecnologia e a transfere para o mercado. Temos uma divisão que é a DPA, que faz só a gestão de projeto, portanto faz toda a parte financeira dos projetos para essas equipas de investigação. Ou seja, essa divisão que vai delinear qual é o orçamento, onde se vai gastar os gastos, o orçamento, digamos. Vai fazer a gestão desse dinheiro. Okay. Quando é em fase de candidatura, temos uma divisão própria que é a da API, que só faz a instrução dos orçamentos para cada call, para cada financiamento que está aberto. E depois, no fim disto tudo, portanto, começou com a da API,
a fazer os projetos, a fazer os orçamentos, a fazer as candidaturas, passa para os investigadores e para a DPA para fazer a gestão financeira e para fazerem o desenvolvimento da tecnologia, volta ao UC Business para fazer a transferência dessa tecnologia e muitas vezes a conclusão que nós chegamos é que a tecnologia que foi desenvolvida dentro da universidade é uma tecnologia tão inovadora que permite ser patenteada. Entra a propriedade intelectual da UC Business, patenteia, protege essa tecnologia e depois o que é que fazer com essa tecnologia? Muitas das vezes são criadas spin-offs ou startups dentro da própria universidade. Nós temos o Instituto Pedro Nunes, é uma das incubadoras top 10 do mundo a nível de sediadas dentro de universidades. Somos premiados globalmente e depois, tanto são através dessas startups ou dessas spin-offs que essas tecnologias com maior valor económico depois crescem e se tornam unicórnios. Nós temos alguns casos de unicórnios portuguesas que tiveram origem dentro da universidade, primeiro como startups incubadas no IPN e depois que passaram para o mercado, como é o caso, por exemplo, da Fidzai, que é largamente conhecida. O financiamento faz enquanto projeto de investigação, pode-se fazer por investimento nacional ou internacional, financiamento competitivo, ou pode ser feito pelas próprias empresas. Uma empresa que, por exemplo, que pretenda desenvolver uma tecnologia inovadora que lhe permita um posicionamento de mercado, mas que não está disponível para ficar à mercê do financiamento competitivo e não quer, porque o financiamento, quando é competitivo e quando é financiado pelos projetos europeus, é open source. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como recebeu-se financiamento público, os resultados têm que ser públicos. Ok. Então, o que é que acontece? Quando uma empresa não quer que os resultados sejam públicos, financia através de uma prestação de serviços. Contrata a universidade para desenvolver uma tecnologia. É assinado um acordo de confidencialidade, é assinado um acordo de consórcio e é desenvolvida a tecnologia para a empresa. No fim, a empresa é dona da tecnologia. A Universidade de Coimbra, consoante a negociação que tiver sido realizada, pode ficar com direito a alguns royalties, mas nós não somos comerciantes de tecnologia. Para nós não é o resultado final que tem o nosso impacto económico, não é? Que traz impacto económico dentro da universidade. Então, quando é desenvolvida uma tecnologia, as negociações têm sempre um ponto de partida igual para todos, porque a aplicabilidade, o que nos interessa é que a empresa possa crescer e possa crescer com base naquilo que o trabalho que foi desenvolvido por nós. A resposta à sua pergunta depende. Se for uma empresa, então, que queira ser dona da tecnologia no final, que não queira partilhar os resultados finais, pode ser feito através de investidores. Através de uma empresa, uma grande empresa que tenha fundo de investimento, ou através dos investidores dessa grande empresa. Se quiser ser, quando passamos para uma spin-off ou para uma startup, aí pode entrar em capitais de risco. Tudo depende da procura do mercado. E este unicórnio foi através de capitais de risco. Mas a pergunta que eu lhe coloco é: qualquer pessoa pode se dirigir, pelo que eu pressupus, ao Instituto Pedro Nunes, não é a vocês? Porque vocês têm uma participação no Instituto Pedro Nunes. Sim. Foi o que eu entendi, sim, né? sim. Corrijam-me se não estiver errado. Mas qualquer pessoa, por exemplo, eu e a Teresa podemos, queremos fazer uma startup, vamos ter uma ideia, temos uma ideia criativa, podemos ou não? Ou isso há, digamos, há requisitos que vocês impõem? É que, obviamente, claro que tem que haver requisitos, não é? Obviamente, e depois há a lei da oferta e da procura, não é? Nós recebemos muitas, por sermos uma incubadora com tanto prestígio e com tanto sucesso, temos que fazer alguma seriação daqueles que são os nossos projetos que vamos abraçar. É para as pessoas também perceberem e conhecerem, isso é importante, porque isso é um mundo, a informação não flui. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, claro que sim. Estamos aqui a aproveitar e estamos aqui a pôr algumas questões também para adoçar. Desde que eu saiba responder. Lógico, não é? Mas adoçar o apetite para alguém que nos possa estar a ouvir ou a ver, sei lá, chegar ao pé de vós Nós, e por exemplo, tentar abordar por muita gente. Acontece muito, por exemplo, eu chegar a uma empresa para pedir a sua colaboração, por exemplo, para valorizar uma tecnologia que eu tenho em carteira, e a empresa retorna-me com, por favor, vamos fazer ao contrário, mostre-me o seu portfólio, quero saber em qual é que vou investir. Isto também acontece. Não, obviamente,
O tecido empresarial em Portugal ainda está muito nas mãos das PMEs, não é? Sim, Mas já começa a haver uma literacia financeira, económico-financeira, que permite, de facto, haver já cada vez mais empresas portuguesas a ter esta perspectiva e a perceber onde é que devem de investir, portanto, o financiamento económico das suas empresas não é só aquilo que produzem, mas é também a sua carteira de investimentos, não é? E cada vez começa a haver mais investidores em Portugal nas tecnologias e na área tecnológica. É bom e é bom Ótimo. perceber que o nosso mundo está dinâmico e aqui no centro também. Margarida, continuando aqui na inovação e na investigação, mas aqui uma pergunta dirigida para um outro universo, antes de te perguntar o que é que tens a acrescentar de final, diz-me lá, eu que também sou mulher, é igual ser mulher ou ser homem neste mundo onde tu te mexes e eu também me mexo? Seria hipócrita se dissesse que sim. Não, não é igual. Não é igual, mas está a mudar muito rapidamente. Até porque hoje nós, as mulheres, estamos em maior número nas academias. E muitas das vezes em áreas que antes eram fortemente masculinas, como o caso das engenharias. Não porque as mulheres sejam mais inteligentes que os homens, mas porque somos mais resilientes e mais resistentes. Muitas das vezes os homens, quando encontram algum obstáculo, acabam por desistir e nós mantemos firmes e irtas até chegarmos ao nosso objetivo final. E isso, os números falam por si, então acaba por ter reflexo também na inovação e nesta área, neste território em que eu atuo. A questão das cotas também vieram, apesar de eu não concordar com cotas, portanto é uma opinião pessoal. Eu concordo contigo também. Mas a questão das cotas vieram ajudar, sim, obviamente que vieram ajudar, até porque vieram abrir algumas portas que de outra forma continuariam fechadas. Mas acredito na meritocracia e acredito que nós, quando somos bons naquilo que fazemos, alguém há de vir atrás de nós. É uma questão de tempo e de fé. Não é fé, eu acredito naquilo que... Um bocadinho de fé ajuda a alavancar aqueles tempos mais árduos, pelo menos. Nós, por exemplo, vimos, hoje em dia existe também um grande estímulo às mulheres na ciência, quer a nível nacional, com o Prémio Mulheres na Ciência do Centro Ciência Viva, das Ciências Vivas, quer também os Prémios Europeus para a Ciência para a Mulher. Existem variados prémios já exatamente para dar essa visibilidade, esse palco, digamos assim, ao papel que a mulher tem na ciência, porque temos grandes Marie Curie, em Portugal também temos ótimas cientistas em Portugal e na Europa e por esse mundo fora. Mas sim, continua a ser difícil, sobretudo, vamos ver assim, por exemplo, quando eu vou a uma empresa e pergunto ao empresário quais desafios é que tem, é a minha forma de os desarmar. Porque quando ouvimos falar que vamos conversar vem cá à universidade, tive com a universidade, ou vou à universidade, os empresários, por norma, fogem, retraem-se. Porque ainda existe muita ideia que as universidades são teóricos e que só vêm para gastar o dinheiro deles. Okay. Quando essa imagem lá está, já começa a haver aqui uma fase de transição, já começa a haver empresários que sabem onde é que o conceito de investir e de crescer, e que só se consegue crescer inovando. E que as universidades são os seus parceiros ideais para inovar e para crescer, até porque é da nossa responsabilidade também fazê-lo. E quando entramos numa empresa que já está de pé atrás, que já está reticente na questão de investir o seu dinheiro, aquele que é o seu bem mais precioso, não é? Para que a sua empresa se mantenha aberta e se mantenha a operar, e não basta virmos de uma universidade, mas ainda sermos mulher. Ainda é. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente chega lá. Chega lá. Boa. Margarida, o que é que ficou por dizer? Do que é que não falamos? E que é... Não temos muito tempo já, mas do que é que não falamos e que devíamos mesmo ter falado? Ou então, alguma mensagem queiras deixar para quem nos está a ouvir, de outra forma? Eu não gosto de... O que é que eu acho que não falamos? Acho que não falamos das portas fechadas. Continua a haver muitas portas fechadas. Continua a haver muita hipocrisia. Continua a haver muitas palavras vãs. E continua a haver muita política onde não havia de haver política. E acho que
Isso impede Portugal de ser inovador, realmente inovador. Nós, paralelamente com grande parte dos países europeus, nomeadamente os países da Norte da Europa, que são conhecidos pelo seu grande valor tecnológico, nós estamos par e passo com eles. Nós produzimos boa tecnologia em Portugal. No entanto, continuamos a ser um bando de hipócritas. Enquanto não mudarmos esse mindset, vai ser difícil. E ficamos com esta mensagem da Margarida para todos pensarmos. De facto, há aqui muito trabalho que precisa ainda de ser feito e uma grande mudança também de mentalidades que é importante que aconteça para podermos apresentar ao mundo tudo de bom que temos cá em Portugal. Obrigada por ter estado connosco. Voltamos daqui a 15 dias com mais uma edição da Economics. Até daqui a 15 dias. Até lá.